Olá, meus caros e honrados ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao capítulo 8 deste maravilhoso e incrível livro de Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Cristianismo. E ele se chama A Ascensão do Islamismo. E sem mais delongas, vou começar. No ano de 600, na metade ocidental da Europa, o cristianismo lentamente se recuperava do declínio de Roma e do colapso do Império Romano Ocidental. Na metade oriental da Europa, o cristianismo se mostrava mais poderoso. Constantinopla crescia em esplendor e em população. Seu domínio sobre a terra e o mar permanecia intacto, e lá estavam 4 das cinco cidades cristãs mais importantes do mundo e seus bispos, então conhecidos como patriarcas. Ao mesmo tempo, porém, a região era cenário de controvérsias religiosas e territoriais, o que a tornava vulnerável, mesmo antes do surgimento do islamismo. Da Calcedônia à China. No Oriente Cristão, a controvérsia acerca do status relativo de Deus e de Cristo não havia desaparecido. Levantando vigorosamente no século IV por Ário, o talentoso pregador de Alexandria, o debate envolveu batalhões de teólogos. As ideias de Ário, que tinham sido derrotadas, reapareceram com uma nova roupagem. Eram importantes demais para serem descartadas definitivamente. Mais uma vez, as cidades rivais, Alexandria e Constantinopla, foram os cenários dessa recorrente controvérsia. O bispo Nestório, ex-monge, era o patriarca de Constantinopla, de 428. Como a capital do Império Romano estava instalada na cidade, sua voz podia ser ouvida em quase toda a região do Mediterrâneo. Repetindo Ário, ele afirmava que Cristo não era igual a Deus. Segundo Nestório, Cristo possuía duas naturezas distintas, uma divina, outra humana, que coexistiam lado a lado. As implicações e sutilezas de tal proposta, que escapam ao entendimento de muitos de nós, eram aceitas por devotos sérios da época, ainda que não a compreendessem perfeitamente. Os cristãos, em sua maioria, sentiam-se emocionalmente atraídos por um dos lados. Nestório foi acusado de blasfemar, pois contradizia a visão corrente da igreja, segundo a qual Cristo, sendo igual a Deus, possuía apenas a natureza divina. A discordância afetou também o status de Maria, cada vez mais reverenciada como mãe de Deus pelos bispos que seguiam a tendência de então. Se Cristo não era tão importante quanto fora proclamado anteriormente, Maria tampouco era. Toda a igreja foi convocada para um concílio em Éfeso, na Ásia Menor, em junho de 431. Hoje, em ruínas, praticamente uma cidade fantasma, Éfeso era uma cidade grandiosa. Depois de sérias discussões e certa manipulação política, o patriarca Nestório foi condenado. O estudioso e pregador, antes tão poderoso, viu-se banido de Constantinopla pelo imperador. Primeiramente exilado em Petra, na Arábia. Mais tarde teve de mudar-se para o grande oásis no sul do Egito, onde, longe dos antigos amigos e admiradores, morreu. Outro concílio se reuniu na Calcedônia. 20 anos depois, havia mais de 500 bispos presentes, mas apenas 2 vinham de Roma e da Europa Ocidental. Na verdade, o concílio não deu razão a nenhum dos lados da disputa. Com a aprovação final do imperador em Constantinopla e do Papa em Roma, chegou-se em um acordo delicado. A conclusão de que Cristo tinha duas naturezas indivisíveis e imutáveis, unidas quase milagrosamente em uma só pessoa. Tal doutrina é aceita oficialmente até hoje pelas igrejas católica e ortodoxa, mas no século V e VI era grande o número de cristãos descontentes com a solução. Alguns chegaram a chamar os participantes do concílio de indecisos. Na verdade, nenhum texto, ainda que adornado de belas ideias, satisfaria pessoas de opiniões tão diferentes. A controvérsia e o tratamento dado a essa doutrina tiveram mais consequências. Em Constantinopla, sucessivos governantes buscaram a coesão e unidade do império, mas, sem querer, acabaram promovendo o contrário. Nestório havia deixado muitos seguidores entusiasmados. Suas ideias não desapareceriam facilmente. Eles formaram uma seita à parte com um patriarca próprio, que foi se espalhando em direção à Arábia. Lá, conta-se que um de seus monges, de nome Sérgio, ensinou a Maomé sobre o cristianismo. Olha. Na Ásia Central, fundaram congregações em Samarcanda e Herat, que foram provavelmente as posições cristãs mais a leste na época. Alguns dos bravos seguidores de Nestório, talvez comerciantes da longa rota da seda que cortava a Ásia, estabeleceram-se em Xi'an,
na parte oeste do território da China, sob a denominação de Igreja do Oriente. Mantiveram-se com dificuldade e, no século XI, haviam estabelecido locais de reuniões e templos em apenas 15 cidades chinesas. Sua influência chegou ao jovem Gengis Khan, que tinha entre seus patronos um nestoriano batizado. E ele coloca aqui um balãozinho escrito: em Constantinopla, sucessivos governantes buscaram a coesão e unidade do império. Uma onda de insatisfação. Os simpatizantes da doutrina tradicional, diferentemente dos nestorianos, acreditavam em igualdade de posições entre Deus e Cristo. Eram conhecidos como monofisistas. O prefixo mono, como se sabe, significa um. Eles se mantinham firmes. Havia redutores deles na cidade de Alexandria, e ainda mais numerosos nas áreas rurais do Egito. Suas crenças chegaram ao Sudão, onde o rei Núbio, ou seja, ele é um núbio, não é o nome que é Núbio, ou seja, da Núbia, se convertera recentemente ao cristianismo. Os monofisistas dominaram a antiga e isolada igreja cristã da Etiópia e chegaram a ser populares por algum tempo em vários portos de comércio da Arábia. Na Síria, onde a cidade de Antioquia apoiava os nestorianos, foram poderosos, mas não dominantes. Próximo ao Mar Negro, sua doutrina se manteve popular no antigo reino cristão da Armênia e também por algum tempo na adjacente Geórgia. Com isso, grande parte do Império Bizantino e algumas regiões do entorno seguiam uma doutrina não aprovada pela capital, Constantinopla. A cisão era, ao mesmo tempo, étnica, política e religiosa. Enquanto em Constantinopla falava-se grego clássico, idiomas estrangeiros como o armênio, o siríaco e o etíope e o copta predominavam nos locais e congregações dissidentes. De todas essas regiões, o Egito deve ter sido a mais persistente fonte de dissidência. Um século e meio mais tarde, a insatisfação ainda atormentava a maioria dos cristãos egípcios. O sinal disso era a preferência por cerimônias e serviços religiosos na língua copta nativa em lugar do grego tradicional. Sentindo-se oprimidos por Constantinopla e por uma religião oficial, esses fiéis ficavam tentados a receber bem um novo governante caso surgisse. E na mesma época, por acaso, surgiu do outro lado do Mar Vermelho, dizendo ter criado uma nova religião. Era o islamismo. A ascensão de Maomé. Maomé nasceu na Arábia em 570. A península superpopulosa abrigava tribos feudais e era oprimida por dois impérios rivais, o persa em uma extremidade e o bizantino em outra. Somente quando os dois impérios entraram em guerra e enfraqueceram-se mutuamente, a Arábia pôde ocupar o espaço de que necessitava. Seus vastos desertos abrigavam rotas comerciais e importantes. E Maomé, quando jovem, viajava em caravanas de camelos para mercados distantes. Ao conviver com cristãos e judeus, ele absorveu muitos de seus preceitos e histórias bíblicas. Então, sob a influência de experiências religiosas, começou a formular uma teoria islâmica própria, que revelou ao público pela primeira vez aos 46 anos de idade, quando se sentiu maduro para fundar uma religião importante. Muhammad combinava intensas visões religiosas a ambiciosos objetivos militares. Para estabelecer uma base segura na Arábia Central, empregou o poderio bélico na conquista de Meca, em 630. Ele morreu 2 anos depois. Seus seguidores muçulmanos, orgulhosos nacionalistas árabes, interessados ao mesmo tempo em progresso religioso e econômico, ampliaram suas vitórias. O sucesso veio rapidamente, em parte porque avançavam sobre as pegadas das recentes conquistas dos persas em muitas regiões da Ásia Menor e do Egito. Os habitantes de várias dessas regiões preferiam os muçulmanos aos persas. Até certos setores do cristianismo receberam relativamente bem os exércitos muçulmanos. Decorridos apenas 3 anos da morte de Maomé, a cavalaria muçulmana capturou Beirute e Damasco. Jerusalém, no entanto, não foi conquistada tão facilmente. As forças bizantinas que defendiam Jerusalém só se renderam em 638, depois de um ano de forte resistência. As condições da tomada, porém, não foram das mais cruéis. A Igreja do Santo Sepulcro, tida como um local onde Cristo foi sepultado, permaneceu um santuário cristão, enquanto posteriormente uma mesquita islâmica, a cúpula da rocha, foi erguida no espaço vazio, que antes abrigava o grande templo dos judeus. Ninguém poderia prever que Jerusalém permaneceria em posse dos muçulmanos durante 11 dos 13 séculos seguintes.
A antiga cidade cristã de Antioquia e o porto de Bássara, perto do Golfo Pérsico, distantes cerca de 1,2 mil quilômetros um do outro, foram também capturados em 638. Dali a 4 anos, a maior parte do exército do território egípcio era finalmente tomada, dessa vez por um pequeno exército muçulmano. Quase todo o extenso litoral do norte da África foi conquistado antes de 675. O chamado do islamismo alcançou até o silêncio do anoitecer e do amanhecer na periferia do deserto do Saara. A perda do norte da África foi um golpe devastador para o cristianismo, que florescia na região costeira, com seus oásis e vales férteis. As cidades de Alexandria, Cartago e Hipona abrigavam provavelmente mais criativos e atuantes teólogos da época, enquanto o rio Nilo e o deserto próximo viam nascer mosteiros e cabanas de eremitas. O norte da África não possuía um lugar sagrado, como Roma, mas produziu mentes capazes de discutir o que realmente significa sagrado. A conquista do Egito, com tanta facilidade, representou um triunfo para os pequenos exércitos do Islã. A farta produção de grãos nas margens e no delta do Nilo era escoada por uma verdadeira procissão de navios de carga, responsáveis pela alimentação da maioria dos habitantes de Constantinopla. Com o sistema de tributação implementado pelos árabes, o Egito se tornou uma ótima fonte de renda, mas houve também um aumento do poderio naval. Estaleiros bizantinos em Alexandria foram invadidos. Navios de madeira foram fabricados em grande quantidade, e as forças muçulmanas, antifortes e em terra e fracas no mar, tornaram-se cada vez mais vitoriosas. Em 674, Constantinopla se viu cercada por navios muçulmanos. Ao fim do século, a extensão do território muçulmano era notável. A história do mundo não registrava até então um avanço tão rápido. Ironicamente, os invasores às vezes eram saudados em silêncio por judeus, samaritanos e até por cristãos dissidentes, satisfeitos com o domínio religioso e político de Constantinopla. Gibraltar, a porta para o Oceano Atlântico, caiu em 711. A Espanha, terra de tantos mártires do cristianismo, com certeza tentou defender seus mosteiros, conventos, catedrais, escolas, instituições beneficentes, igrejas urbanas e rurais. Mas em 10 anos, praticamente todo o seu território, bem como o território de Portugal, estavam sob controle muçulmano. Parte do sul da França foram também capturadas. Somente há 700 anos, aquela região da Europa voltaria às mãos de governantes cristãos. Seria possível que Roma sucumbisse ao avanço das forças muçulmanas? A cidade se tornara quartel-general de uma religião, não mais de um exército. Não contava sequer com muros para sua defesa. Em 846, cerca de 500 cavaleiros muçulmanos, depois de desembarcar na foz do rio Tibre, entraram em Roma, onde pilharam-se tesouros e as sepulturas sagradas de São Pedro e São Paulo. Enquanto isso, na Ásia Menor, exércitos árabes avançavam. Tomaram a Pérsia, o território hoje ocupado pelo Iraque, e ainda a maior parte do oeste da Turquia e da Armênia cristã. Quase todo o atual Paquistão se tornou província do Islã, e até Sindh, na Índia, foi ocupada brevemente. Na Ásia Central, na costa ao sul do Mar Cáspio, mais ao leste, antigos templos pagãos se transformavam em mesquitas, enquanto mesquitas novas eram construídas. Visão do islamismo sobre a vida e a morte. Os milhões de cristãos e judeus que viviam nas terras recém-ocupadas logo aprenderam os pontos básicos da nova religião. Tal como os cristãos e os judeus, os muçulmanos acreditavam na existência de um Deus único, sem rivais ou semelhante. O islamismo não reconhece a equivalência de Deus e Cristo. Em seu livro sagrado, o Corão, Jesus, o Nazareno, é mencionado 14 vezes e descrito como um profeta notável, embora não tão sábio quanto Maomé. O Corão insiste que Cristo não pode ser filho de Deus. Só existe um Deus, chamado Alá, elevado demais para ter um filho. Tal como os cristãos, os muçulmanos se referiam ao dia do juízo, como uma entrada levando ao inferno e outra ao paraíso. No entanto, talvez seu paraíso fosse mais atraente e seu inferno mais assustador do que o paraíso e o inferno guardados na mente da maioria dos cristãos. A estrada que levava os muçulmanos ao paraíso era guarnecida de obrigações. Uma delas, se houvesse necessidade, era participar de uma guerra santa. Em tempos normais, o islamismo era uma religião exigente.
Os praticantes deviam adorar Alá 7 vezes por dia, em atitude de concentração, sendo a primeira ao amanhecer. Todo ano, durante o mês sagrado do Ramadã, eles se abstinham de comer e beber entre o nascer e o pôr do sol. A sexta-feira, e não o domingo, era o dia sagrado. A música desviava a atenção e a arte sacra representava um sacrilégio. Durante a adoração, eles ficavam quase o tempo todo sentados ou curvados sobre um tapete. O costume de rezar sobre um tapete provavelmente foi copiado dos mosteiros cristãos. No século VII, o islamismo apresentava mais semelhança com a corrente radical do protestantismo, um movimento que surgiria muito depois do que com o cristianismo de Roma. O islamismo tinha certa tendência à austeridade, visível na proibição do álcool e na simplicidade das cerimônias religiosas. A austeridade, porém, desaparecia por completo no paraíso, que anunciava prazeres proibidos no céu dos cristãos. Um estudioso francês assim comentou a posição de Maomé diante da sexualidade. Com uma atitude ousada, Maomé resolveu sumariamente esta incômoda questão da prática sexual correta, que para os cristãos, e para os católicos em especial, é a parte mais difícil da moralidade. O islamismo permitia que o homem com condições financeiras possuísse várias mulheres e amantes. Os escritos de Maomé, reunidos depois de sua morte, não resultaram em um texto tão longo quanto a Bíblia dos cristãos. Produzidos por uma única pessoa, tinham mais unidade e não deram origem a tantas discussões teológicas. A vida nas terras conquistadas. Os cristãos, em sua maioria, sofreram com as invasões, pois cabia a eles e aos judeus fornecer, por meio do pagamento de impostos, a receita exigida pelo governante árabe. Houve ocasionais conversões compulsórias ao islamismo, mas era proibido aos cristãos tentar converter os invasores ao cristianismo. Quando um cristão se convertia ao islamismo, não podia mais voltar à religião antiga. Ciro de Arran foi executado em 770 por essa imperdoável ofensa. Ciro de Arran. Novos templos cristãos podiam ser construídos, desde que com autorização oficial e de modo que não ultrapassassem a altura de alguma mesquita próxima. Além disso, os sinos tinham de soar suavemente, para não abafar as orações na mesquita. Os cristãos eram proibidos de cavalgar, provavelmente porque um cavalo veloz poderia ser utilizado como arma. A maioria dos cristãos aceitou parte da cultura dos invasores. Muitos mosteiros ortodoxos passaram a rezar em árabe. Com o passar dos séculos, as congregações cristãs remanescentes decidiram conduzir os serviços religiosos em árabe, mas continuaram a rezar o Pai Nosso em grego, aramaico ou qualquer que fosse o seu idioma original. No ano de 800, mais da metade dos cristãos do mundo conhecido vivia sob o Islã. A proporção de muçulmanos nas terras por eles conquistadas cresceu lentamente. Para acomodar os novos fiéis, os muçulmanos confiscaram as maiores igrejas cristãs, convertendo-as em mesquitas. Durante as reformas, praticamente todos os mosaicos e pinturas foram eliminados. Os danos à arte sacra devem ter sido colossais. A invasão dos vikings. Enquanto os muçulmanos ocupavam permanentemente uma vasta extensão do litoral do mar Mediterrâneo e as terras do interior, pressionando os cristãos, outro adversário. Os vikings pressionavam os cristãos nas regiões frias do norte da Europa. Assim, o cristianismo perdia terreno em duas frentes. Os vikings, com suas longas embarcações, começaram a atacar as ilhas britânicas. Um dos locais mais sagrados da Inglaterra era Lindisfarne, mais tarde conhecida como Ilha Sagrada, Holy Island, onde havia um mosteiro e uma igreja dedicada a Saint Cuthbert. Em 793, a igreja ficou manchada com o sangue dos sacerdotes de Deus pelos vikings que lá desembarcaram. Até o altar foi escavado em busca de ouro e prata. O historiador inglês Simeão de Durham descreveu a tragédia com cores fortes. Mataram alguns, puseram outros a ferro e levaram embora. Outros ainda foram expulsos, nus, insultados, enquanto alguns foram simplesmente jogados ao mar. A Ilha Sagrada seria invadida novamente em 875.
Mais tarde, os vikings atacaram a costa da França com rápidas incursões a Bordeaux e Toulouse, abordando navios e portos nos territórios onde se situam atualmente Portugal e Espanha. Alcançaram o mar Mediterrâneo, onde encontraram embarcações dos muçulmanos. Os vikings chegaram como invasores, mas muitos se estabeleceram como colonizadores. Enquanto conquistavam pelas armas, os vikings eram conquistados pelas ideias, e muitos de seus líderes aceitaram uma nova ideia chamada cristianismo. O mais notável foi o rei Canuto, que, ansioso por novas conversões, enviou missionários à Dinamarca e à Noruega, e chegou a fazer uma peregrinação a Roma. Ao se tornarem cristãos, a maioria dos escandinavos não teve escolha, a não ser obedecer aos governantes. E é isso, minha gente. Muito obrigado por ouvirem até agora. E assim se encerra esse capítulo. E o próximo, o capítulo 9, se chama A Batalha das Imagens. Vejo vocês até lá.